questões subjetivas, somando os outros 3,5. Então, isso é institucional. Essas 3 questões subjetivas, de repente, a gente pode desmembrá-las. Quando eu digo desmembrá-las, então vamos supor que lá na letra A eu peço para você o conceito do empresário, na letra B o conceito do não empresário, e na letra C o conceito do elemento de empresa, tudo isso sendo em uma única questão. Então vai valer 0,5 cada uma, isso é tranquilo. São regras institucionais, os professores não podem mudar esse formato de prova. O máximo que pode acontecer é isso que eu estou dizendo, que nas 3 questões subjetivas, discursivas, né, você faça ali um desmembramento ali internamente, mas não pode ter menos do que 3 questões discursivas e menos do que 7 objetivas. Isso aí já é a mesma regra do ano passado, não mudou. A prova vai ser aberta às 8 da manhã e, salvo engano, ela se encerra às 22h40, né? Então, peço que tenham cuidado de abrir e fechar lá e não ter problema de encerramento de prova antes, porque daí eu não consigo fazer nada. Isso aí não é comigo, isso aí depende da coordenação e outras coisas. Então, cuidado com essa situação, combinado? Então, só para relembrar o conteúdo, relembrar de onde nós estamos vindo, eu vou anotar aqui rapidamente as características do empresário individual para que a gente possa avançar para as características do MEI. Então, deixa eu ver mais para cá um pouquinho. O maior, né, pelo que eu estou vendo, vocês estão difíceis para ver. Então, empresário individual. Estão conseguindo enxergar? Acho que eu preciso apagar a luz aqui da frente, né? Ou não? Para quem está em casa. Melhora? Piora, né? Piora. Então, mas vamos escutando, então. Empresário individual. Isso aqui é matéria da aula passada. Fundamento legal, de onde surgiu, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, Lei Complementar 123 de 2006. Isso aqui é bem importante, a gente saber onde é que está o fundamento das coisas no direito brasileiro. Graças à reforma do Código de 2002, que deixamos para trás lá o conceito de comerciante de 1850, atos do comércio, e finalmente no Brasil, a partir de 2002, passamos a usar a teoria da empresa. Graças à inserção aqui da teoria da empresa pelo Código Civil de 2002, em 2006, foi possível, através da Lei Complementar 123 de 2006, criar a figura do empresário individual. Eu sempre gosto de fazer a seguinte pergunta na prova: qual é a principal ou qual é a característica que mais identifica o empresário individual? Vocês conseguiriam dizê-la para mim? É só uma pessoa que vai gerenciar a empresa, né? Mas essa é a característica que eu identifico ele, assim, de cara, isso é ímpar, só ele que tem? Acho que não, porque tem um MEI também, tem um EIRELI, né? Eu vou melhorar minha pergunta, né? Minha pergunta está meio ruim esse horário da manhã. Qual característica ou qual faceta a gente consegue identificar no empresário individual que a gente não verifica em outras modalidades? Pois não. É uma característica, inclusive, que no meu ponto de vista ela é negativa. É a ausência... Personalidade jurídica. Isso. Eu acho até que isso aqui é negativo. Bom dia. Eu acho até que isso aqui é negativo, sabe por quê? Porque em razão da ausência de personalidade jurídica, aqui a gente pode tirar um desdobramento, que eu vou colocar entre parênteses aqui embaixo, ó, a questão da confusão patrimonial. Se você não gostou desse termo de confusão patrimonial, eu vou colocar o termo que talvez fique até mais adequado, né? É que eu prefiro começar do menos para o mais. Mas um outro termo, talvez seja o termo jurídico mais adequado, seria responsabilidade. Oi?
Acho. Tem, olha, o colega colocou muito bem lembrado aqui. A maioria das pessoas, e nós somos induzidos em erro, quando eu digo nós somos induzidos em erro, essa característica da ausência de personalidade, eu não sei se você se lembra da aula passada, que eu falei que isso aqui é contrário à nossa lógica. Então, todas as vezes a gente pensa assim, ah, mas ele tem CNPJ, então se tem CNPJ, tem personalidade jurídica. E cuidado, essa é a principal característica do empresário individual, que é isso aqui que identifica ele. Eu, Juliano, estou dizendo que eu acredito que isso aqui seja uma característica negativa. Por que seja uma característica negativa? Porque você vai estar exercendo uma atividade empresarial com responsabilidade total, ou responsabilidade limitada. Por isso que na aula passada eu fiz aquele comentário que, quando o empresário individual surgiu no ordenamento jurídico brasileiro, não foi ruim. Eu não estou dizendo que ele foi ruim. Foi ótimo. Foi a possibilidade da regularização de algumas atividades empresariais. Vejam que nós estamos falando de 2006, não existe o MEI ainda, que nós vamos conversar hoje sobre o MEI, muito menos a EIRERA, que só vai aparecer anos mais tarde, em 2011. Então, é bem importante você conseguir ter essa linha do tempo na cabeça, né? Conseguir anotar aí nas suas anotações que, quando surgiu, foi bom, foi interessante. Mas você falou que poderia ter problema lá na questão do exemplo que você deu do ônibus, do acidente rodoviário. Sim, eu peguei um caso extremo, que nem deveria haver a possibilidade de se usar como empresário individual, para que fique bem claro no seu raciocínio o tamanho do problema e o que seria uma responsabilidade limitada. Porque muitas vezes a gente olha para essa palavrinha e não acha muita coisa. Pensa, mas como que eu posso arrumar um problema? Desenhei um problema que você vai ficar devendo para as suas próprias próximas gerações. Então, aproveitei, fiz uma fábula lá, menti um pouquinho, mas para que você pudesse entender o que era que eu estava querendo dizer. Pois não. Tem. Tem. Gente, vocês precisam lembrar e entender uma coisa, por isso que eu estou dizendo que isso aqui é tão importante, porque todos nós temos dificuldade nesse entendimento aqui da questão da personalidade, porque é difícil, dói o ouvido da gente quando eu digo assim, não tem personalidade jurídica. E isso aqui, para quem não está escutando, para quem não está entendendo, para quem não vai pensar um pouquinho sobre isso, vai tropeçar. Sabe por quê? Porque a gente acredita que a personalidade está ligada ao CNPJ. Então, como pode um CNPJ não ter personalidade? Eu vou voltar ao meu velho exemplo, que eu acho que quem lembra do que eu estou falando não erra nunca mais. Em uma mão, o Juliano tem o CPF, em outra mão, o Juliano tem o CNPJ. É uma questão de escolha minha. Se eu estou exercendo a pessoa física do Juliano, eu faço negócios em meu CPF. Agora, não, eu sou empresário individual. Eu tenho requerimento, aqui eu desenho um retângulo, gente. Eu tenho requerimento de empresário individual, contratei um contador, o contador cobrou um salário mínimo e fez lá a abertura na junta comercial, eu pago todos os meses para o meu contador 30% para ele poder fazer as declarações, as comunicações lá para os órgãos oficiais, para que eu fique regular. Então, eu tenho um CNPJ como empresário individual. Então, o Juliano na mão esquerda tem esse CNPJ. Eu tinha, hoje eu não sou mais, mas eu já tive isso aberto lá desde 2000 eu acho que foi 2008, fechei ano passado, gente, fechei em 2020. Então, durante esse período, muito tempo eu não fiz movimento nele, então meu contador informava que não tem movimento. O ano passado, quando eu precisei dele, porque era um desconto lá de uma determinada compra, não há problema, mas você possa estar imaginando, mas como você pôde fazer uma compra de um veículo se você não tinha movimento? Olha quem é o dono do empresário individual, é o Juliano. Então, naquele momento, eu simplesmente abaixei o meu CPF e fiz a compra do veículo no meu CNPJ. Ah, mas quem vai pagar o carnê de financiamento? Claro que o financiamento é em nome do CNPJ, mas olha quem é o responsável. Isso, contabilmente, lá no imposto de renda, nessas comunicações, facilmente é ajustado. É diferente de outras modalidades. Então,
Aqui no empresário individual, uma coisa também que eu preciso que vocês estão relembrando, o documento de abertura dele é o requerimento de empresário individual. Então, cuidado com isso aqui. Isso aqui é diferente do resto das outras modalidades. Então, a gente sempre tem que anotar aquilo que é diferente, porque aqui talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar. Então, outras coisas, como contrato social, você já sabe tanto quanto eu. Então, é importante. Aqui é chamado de requerimento de empresário individual. Tem nome fantasia? Tem. Então, empresário individual, ele tem nome fantasia. Só para acalmar o coração de vocês, dentro do direito empresarial, todas as modalidades de atividades empresariais, desde que elas tenham, aí agora vem a maldade do Juliano, desde que elas tenham personalidade jurídica. Juliano, assim eu não vou entender, eu vou mudar a minha colocação. Desde que elas tenham registro no órgão oficial. Por que você está falando órgão oficial, Juliano? Porque se forem atividades empresárias, eu registro na junta comercial. Se forem atividades consideradas lá do parágrafo único, não empresárias. Mas eu não sei o que é uma atividade não empresária. Escritório de advocacia, 2 sócios, né? Ou agora tem a possibilidade de ser uma Eireli, né, sozinho. Então lá eu vou registrar no cartório civil de registro de pessoas jurídicas. Você vai dizer, não, escritório de advocacia é na OAB. Ok, no caso da OAB tem lei específica, você precisa fazer o registro lá na OAB, mas regra geral, as atividades não empresariais, você vai registrar no cartório que concede à pessoa jurídica o seu início, a sua constituição. O empresário individual, junta comercial. Não vai ter quem administra aqui nesse documento, por quê? Porque é você mesmo, ó. Volta aqui para a história do tronco comum. Eu não preciso falar que quem manda nos meus negócios é o Juliano, como CPF, e se eu baixar o meu CPF e te mostrar o meu CNPJ, eu também não preciso escrever que o administrador, que quem toma as decisões é o Juliano, ó. Sabe por quê? Eu gosto muito desse exemplo porque você consegue visualizar que eu não vou cortar o meu braço, eu não vou separar o CNPJ do meu tronco. Então, todas aquelas atividades personalíssimas, mas o que é uma atividade personalíssima? É que agora tem até enunciado, mas antigamente, o comparecimento a uma audiência no Juizado Especial Civil era obrigatório ir ao próprio empresário individual. Sabe, igual você fazer a minha prova que não dá para mandar outra pessoa, igual você tirar a carteira de motorista que não dá para mandar outra pessoa, são atos personalíssimos. Nós não estamos falando daqueles atos de representação por procuração. Estamos pensando em atos personalíssimos. No empresário individual, os atos que são atos personalíssimos, eles não podem serem destacados a terceiros. Então, isso é um grande fator negativo. Por isso que quando a gente viu lá os impedidos de exercer a atividade empresarial, a gente estava pensando aqui, ó, nos empresários individuais. O militar na ativa não é possível, o agente público também não. Por quê? Porque é ele mesmo, ó. É ele mesmo que tem que ir. Então, se é ele mesmo que tem que ir, não há essa possibilidade. Vou relembrar aqui, se forem falar alguma coisa, falem com o som, porque a gente não está enxergando. Professor. Oi. Então, no caso do empresário individual, como ele não tem personalidade jurídica, no caso de um processo de divórcio ou no processo de sucessão de bens, o cara morre e aí tem que passar para os filhos. No caso, assim, eu queria perguntar para você, no caso do divórcio, então, vai ter que dividir para a mulher essa empresa, mesmo se ele não quisesse. Eu esqueci de falar uma coisinha, acho que é o artigo 1378, eu esqueci de falar isso. No caso do empresário individual, está escrito assim, confere se esse artigo, eu já não estou meio esquecido, 1378, é por aí. Lá está dizendo o seguinte, que independente do regime de bens, o empresário individual, ele pode resolver os seus negócios sem a vênia, sem a autorização do cônjuge. Espera lá, Juliano, o que é resolver os negócios sem a ausência do cônjuge? O direito empresarial trouxe aqui dentro do Código Civil a possibilidade
do empresário realizar os atos de empresa. O que é realizar os atos de empresa? Eu preciso fazer um financiamento e alienar um imóvel aqui da empresa. Estou falando do CNPJ, não estou falando do CPF. É possível você fazer isso sem a outorga, sem a vênia conjugal, independente do regime de bens, porque na separação total eu não preciso pegar a assinatura de ninguém, né? Agora, na comunhão parcial, na comunhão total, dependendo do que você for fazer, você tem que trazer o seu cônjuge para assinar junto. Inclusive isso, como eu fiquei bastante tempo, né, faço até hoje, essas ações bancárias, a primeira coisa que a gente buscava como fundamento para revisão e tentar anular ali a alienação de empresários era a assinatura da esposa. Só que banco não é tonto, né? Raramente a gente encontrava esse equívoco. Mas quando a gente encontrava, gente, era anulação dos negócios jurídicos até a origem. E isso dava muito certo. Por que dava muito certo? Não tinha muita discussão. O cônjuge não assinou, o que eu discutia? 50% do bem dado em garantia, garantia nula. E ganhava, gente. Com isso eu consegui fazer muito acordo. Muitos clientes meus tiveram muito êxito ali na questão dessa possibilidade aqui da alienação. Pois não. Veja, ele não tem personalidade, mas embora que a pessoa jurídica, ela existe. Por isso que eu estou dizendo, aqui dói os nossos ouvidos, é difícil a gente entender esse raciocínio, porque ele é contrário à lógica. Qual seria a lógica? CNPJ está aqui do meu lado, CPF está do lado de cá. É assim que vai acontecer na Eireli e nas outras existentes ali nas sociedades, por exemplo. No empresário individual, está em uma única pessoa. Quem exerce, alguns autores usam exatamente essa locução. Quem exerce a empresa é o próprio titular. Isso dói os nossos ouvidos, porque a gente imagina que, como tem CNPJ, é possível ele ter o exercício normal da atividade empresarial. Mas não é. Ele não tem personalidade. Aquela minha brincadeira do gênio dos superpoderes é exatamente isso. Concedeu ao Juliano superpoderes. O Juliano é CPF, o Juliano é CNPJ. Qual é a consequência? Eu não me preocupei em fazer separação. Quando eu digo separação, é a questão da responsabilidade. Isso aqui é isso aqui é a parte central desse indivíduo aqui, dessa atividade empresarial. Tem nome fantasia, no caso aqui só pode ser firma. Juliana já esqueceu o que é firma. Iniciais, JM, um sobrenome, são sim, e o ramo, o meu era transporte, mas vamos por outros, JM, são sim, restaurante. Faz de conta que eu tenho um restaurante. Se quiser pôr o primeiro nome, não há problema, mas o primeiro nome não identifica, concorda? Tem vários Julianos. Na verdade, o critério aqui do direito empresarial para a firma, o que identifica é o nome de família. Nós perdemos, é porque hoje, em 2021, nós não temos a mesma concepção, o mesmo valor do nome de família da Idade Média, de onde surgiu o direito empresarial. Na verdade, hoje as pessoas elas têm outros valores, mas isso aqui, a origem, vem lá da Idade Média, de quando o nome de família, você bastava falar o seu sobrenome, que todo mundo já sabia se você era honesto ou era desonesto, se você tinha patrimônio ou se você não tinha patrimônio. Na verdade, não era patrimônio na época, não era posse. Então, diferente de hoje. Isso aqui a gente já conversou. Isso aqui a gente já está careca de saber. Característica que eu preciso anotar hoje também, que eu adoro colocar isso na prova. O empresário individual é pequeno? Não é pequeno. Eu vou até anotar aqui embaixo, ó. Não é pequeno. Mas, professor, que tamanho que ele é? Não sei. Pode ser do tamanho que você consiga chegar. Posso ter um patrimônio aí de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões? Evidentemente que se você tiver um patrimônio de 5, de 10, de 100 milhões, você vai ter uma ordem, vai ter um advogado, vai ter um jurídico, ele vai te orientar a ter uma modalidade empresarial mais adequada. Mas, se você quiser, não há problema. Tem número mínimo de funcionários?
Não tem. Você pode ter o número de funcionários que seja necessário para você tocar aqui a sua atividade empresarial. Tem limite de faturamento mínimo ou máximo? Não tem. Aquilo que você faturou, você pode. Mas, professor, tem a questão do ME e do EPP. O ME é quem fatura até R$360 mil bruto ano, e o EPP é de 360 a 4,8 milhões de reais. Isso aqui não é tipo de empresa, isso aqui é tipo de tributação. No, inclusive, que tem uma IN, uma Instrução Normativa da Receita Federal, acho que é de 2016, que não precisa mais colocar isso aqui no final dos nomes empresariais. Na minha época, a minha ainda tinha. A minha era J, Emerson, sim, Transportes, ME. O ME só quer dizer que eu podia faturar bruto até 360 mil. Só isso. Só que isso confundiu muito a cabeça das pessoas. Por que confundiu muito a cabeça das pessoas? Se você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, ou até você, as pessoas sentam lá na minha mesa para me contratar como advogado, conversa. Na hora que vai fazer a procuração e os documentos, eu pergunto, né? Qual é o tipo da sua empresa? Eles respondem na lata para mim. Eu sou ME. Aí, como eu já sei, eu digo assim, não, tudo bem, mas o senhor é empresário individual, o senhor é Eireli, né? O senhor tem uma sociedade? Não, doutor, eu sou ME. Eu já sei, quando ele fala que ele é ME, ele está querendo falar que é empresário individual. Não é, gente. Empresário individual é empresário individual. A Eireli pode ser ME, a sociedade limitada pode ser ME. Eu fui ME quanto lá a minha primeira sociedade. Então, cuidado com isso. Depois eu tenho uma aula gravada só sobre isso aqui, eu posso ali disponibilizar para vocês lá no Moodle, mas não é. Então, cuidado. Todo mundo responde, o que você é? Sou ME. ME quer dizer microempresa, fatura até 360 mil reais bruto ano, só isso. Os tipos empresariais, nós vamos ter empresário individual, MEI e Eireli, e depois sociedades. Não tem ME. ME não é tipo de atividade empresarial. ME é limitação de faturamento. O empresário individual não tem. Porque se ele ganhar, mas eu posso ganhar mais do que 4,8? Posso. Claro que eu posso. Mas daí você vai ser como? Você vai lá para o outro regime de tributação contábil. Você pode estar no lucro real, no lucro presumido ou no lucro arbitrado. Não há problema nisso. Feitos todos esses apontamentos, deixa eu ver, sobrou um pedacinho. Oi, pode falar. Em relação à ausência de personalidade jurídica do empresário individual, tem alguma vantagem nesse ponto? Não é uma questão de vantagem, é por isso que eu fiz toda aquela fábula na aula passada, para que você pudesse entender que em 2006, o anseio da sociedade aqui empresarial era, eu quero ser empresário sozinho. Então, no meu ponto de vista, é uma desvantagem. Professor, mas por que criaram uma coisa que não é tão boa? Não é uma questão de ser boa ou não. Para o que ele foi criado na época, na verdade, ele sofreu um desvio de finalidade. Ele foi criado para o carrinho de cachorro-quente, para a costureira, para quem é... Olha, cuidado com a minha fala. Ele foi criado para quem é pequeno, mas não foi aplicado quem era pequeno. Você não pode considerar quem tem 9 caminhões que é pequeno. Você vai dizer, mas não é rico. Nós não estamos considerando rico ou pobre. Nós estamos considerando a atividade. Uma atividade lá de 9 caminhões, se você colocar em dinheiro de hoje, 3 vezes 9, 27, 2,7 milhões de reais, não é alguém que é pequeno. Gente, pequeno é pequeno. Pequeno, vocês vão ver que eu vou explicar agora o mês, você vai entender o que é pequeno. Então, foi criado, a ideia é legal, a ideia era para ter dado certo. O problema é a velha conversa. O problema é o brasileiro, que aproveita, que se vale daquilo que a legislação, que o governo disponibiliza para tirar proveito. Na verdade, aqui deveria haver uma proibição de atividades. Isso sim. Se tivesse havido isso no passado, talvez, eu digo talvez, porque eu não sei, não sou profeta do passado nem do futuro, talvez a gente teria tido uma outra ideia. Se você puder anotar no seu caderno que o empresário individual não é pequeno, não foi criado para ser pequeno, na verdade, o embrião foi. Mas assim que a lei complementar foi promulgada, gente, assim que foi sancionada pelo presidente, todo mundo que tinha aquele problema de sociedade
passou a ser empresário individual. Eu sou um exemplo vivo disso. Não foi legal, né? Eu não tive problema com patrimônio, graças a Deus, mas poderia ter tido. E conheço muita gente que teve problema de confusão patrimonial. Só lembrando, para você manter o empresário individual aqui, então você tem que abri-lo através de um contador, porque você não consegue fazer isso sozinho, e tem que manter aqui a contabilidade, a escrituração dos livros empresariais todos os meses, então tem um custo. Então, só te dando um beliscão aqui na memória. Um carrinho, uma costureira, né? Fatura aí por mês, sei lá, R$2.000 costurando, é bastante, né? Sei lá, não sei quanto custa a costura, mas uma costureira pequena. Ela não consegue manter aqui o custo, gente, do empresário individual. Ela não consegue pagar R$300 todos os meses só para o contador falar para os órgãos de fiscalização que ela ganhou 2.000. Então, muito embora tenha dado certo o empresário individual, mas nós nos deparamos com outro problema após isso aqui. Por que um outro problema? Pois não. Existia, mas não... Bom dia. Fala, mas aí na outra semana é vista de prova, né? Terminando a semana tá? Sim, Mas daí... dia da prova, então, tá? De cada, conforme o calendário de prova, né? Isso. Porque assim, mesmo que só tiver prova, você espera para fazer na próxima aula. Sim. Tem o dia inteiro para navegar. Sim, das 8 às 22h40, né? Então, eu Não vai aparecer alguém aqui. Não, eu já tinha falado, mas eu falo agora novamente. Obrigada. Por nada, obrigado. Pessoal, então a professora Priscila passou aqui para relembrar que a prova é na segunda-feira, que não há aula, nem presencial, nem remota, e que vocês têm das 8 às 22h40 para estar resolvendo a prova. Então, fica aqui mais uma vez registrado. Nós não tínhamos o exercício da atividade do empresário individual desse formato, porque, na verdade, nós estávamos no Código de 1850. E no Código de 1850 não havia essa discussão. Então, eu, particularmente, eu nem trago a questão histórica antes disso. Por quê? Porque aqui no Brasil, de forma regular, de forma popular, de forma que tomou corpo, foi através da Lei Complementar 123 de 2006, a partir do ano de 2006. Se você fizer uma barra aqui, colocar aqui, a partir de 2002 foi possível a aplicação da teoria da empresa no Brasil, você vai ver que está perto, ó. Legislativamente, você resolveu uma coisa com 4 anos, é bem perto, super perto. No entanto que agora eu vou introduzir o próximo tema. Parte do que eu vou falar é verdade, parte do que eu vou falar é mentira. Não se preocupe com a minha história. Escute ela aqui e lembre dela que depois você vai conseguir raciocinar melhor no que eu vou falar. Pois não. A não empresarial. Sim. Existe... Regra geral existia um outro modelo ali que chamava... Como é que chamava, meu Deus? Era como se fosse... não é empresário individual, foi só em 2016. Tinha um outro nome que era parecido, entendeu? Mas ele trazia algumas particularidades que quase ninguém se encaixava. Então, regra geral, os contadores, eles encaminhavam você direto para a sociedade limitada. E por isso que você colocava o sócio laranja. Que sócio laranja, na nossa cabeça, já parece corrupção, alguma coisa nesse sentido. Não, não. Os contadores preferiam abrir uma sociedade limitada, porque daí você ficava num formato mais, não é mais fácil, mas no formato em que a legislação brasileira você se adequava de forma melhor, porque na possibilidade de você ser dono sozinho, ele tinha muito restritivo. Isso aqui é a primeira vez dentro do direito brasileiro que você aparece aqui um exercício da empresa de forma individual, de forma completa, olha, de forma tranquila. Oi? E isso, em 2006, surge a figura do empresário individual como nós temos hoje.
Seu pai abriu uma LTDA, como eu também abri em 2005. Entendeu? Em 2005 não existia, por isso que eu dei aquele exemplo. Em 2005, meu contador não quis. Não é firma individual. Firma individual a gente usa também para chamar. E? Ela era limitada. O que quer dizer a palavra limitada? Limitada, nós estamos falando, na verdade, que aqui seria uma sociedade limitada. Quando a gente está falando em limitada, a gente está pensando em limitação de responsabilidade. No segundo semestre, se vocês estiverem aqui, eu também, eu vou contar toda a história, vou fazer um gancho lá nas corporações de ofício, e a gente vai ver que essa daqui é a última modalidade empresarial que vai surgir na história do direito comercial mundial. Sabe por quê? A primeira sociedade, ela aparece lá com as corporações de ofício, ela chama Sociedade de Nome Coletivo, século XI. A LTDA, ela aparece em 1892 na Alemanha. Olha que coisa interessante. Você veja, 1892 está próximo, é a última modalidade empresarial que aparece no mundo. Porque lá na Idade Média surgiu a nome coletivo, depois a comandita simples, depois surgiu a SA na época das navegações, foi bem interessante. Então, isso aqui contemplava as necessidades comerciais da Idade Média, inclusive o descobrimento do Brasil, o desenvolvimento. Em 1892 surgiu o formato da LTDA. No Brasil, ela foi inserida pelo decreto 3708/19 e ficou por meio desse decreto até o Código Civil agora de 2002. E daí no Código Civil de 2002 revogou esse decreto e agora a sociedade limitada, a antiga, pelo decreto ela chamava Sociedade de Responsabilidade por Cotas Limitada. Agora é simplesmente sociedade limitada, só que agora está no Código Civil. Você abre o Código Civil e os artigos que tratam da LTDA estão lá dentro. Antes estava nesse decreto. Por isso que eu estou falando para vocês que quando eu estudei Direito Empresarial na faculdade, eu tinha dificuldade. Ah, mas por que você tinha dificuldade? Porque eu tinha que pegar o Código Comercial de 1850 e tinha um monte de leis esparsas que a gente chamava. O código era desse tamanho, atrás de leis esparsas. Você falava LTDA. Tinha que procurar o decreto 3.708 de 1919. Não era fácil, gente. Não era fácil. Você tinha que fazer uma remissão de um papel e, assim, conhecer tudo isso. Hoje está tranquilo. Hoje está tudo dentro do Código Civil. Você não, olha, boa pergunta. Boa pergunta que ele fez um link, ele esqueceu do que eu falei lá da possibilidade de ser empresário, mas foi uma boa pergunta. Nasci em 2001. 2002 temos aqui atividade empresarial já no Brasil. 2002 não dá, vamos aqui para 2006. 2006 você tinha 5 aninhos. Posso ser empresário individual com 5 anos de idade? Pergunta da prova. É sério. Posso ser empresário individual aos 5 anos de idade? Não. Capacidade jurídica, capacidade civil, na verdade. Aos 5 anos de idade, gente, como nós estamos falando de uma atividade empresarial que não tem personalidade jurídica, ou seja, a responsabilidade é limitada, cai todo no titular. E aqui é um ato personalíssimo. Então, o menor, nós estamos falando aqui do menor absoluto, né? O menor impúbere, o menor de 16 anos, no caso aqui. Ele não pode dar início ao empresário individual. Juliano, existe exceção? Gostaria que vocês até tapassem os ouvidos, mas eu vou explicar mesmo assim. De uma forma derivada. O que é um formato derivado? Que não é originário. Então, digamos que... Como é seu nome? Como? Marcos. Digamos que o Marcos, o pai dele, fosse empresário individual. E por uma fatalidade aí do destino, o pai dele e a mãe dele viessem a faltar ali aos 5 anos de idade dele. Ele não tem irmãos. Então, ele é o único herdeiro. Ele teria que herdar esse CNPJ como empresário individual. No direito empresarial não dá. Por que não dá? Porque ele não tem capacidade jurídica. Mas no processo de inventário, talvez o inventariante poderia apresentar essa situação aqui ao juiz, que conduzirá o processo de inventário, e numa situação de exceção. Exceção por quê? Olha, essa atividade empresarial ela é solvente, ela tem caixa, ela está dando certo, ela tem gerente. Então, é possível a gente
tocar essa atividade por mais um período. Não quer dizer que o juiz vai liberar dos 5 aqui até os 16. Talvez ele vai liberar mais um período para poder fazer o quê? A dissolução desse empresário individual. Então, de uma forma derivada, de uma forma exceção de exceção de exceção, com autorização judicial, talvez, se preenchesse todos os requisitos, o juiz poderia liberar esse exercício de forma provisória. Regra geral, menor não se torna, abrir hipótese nenhuma, e de forma derivada, só um caso como esse, que pedi até para vocês taparem os ouvidos. Sim. Ali a questão deve ter sido outra. Ali deve ter sido aberta uma empresa de eventos, né, e vinculado eles como artistas. Então, eles como artistas, na verdade, eles recebiam como se fosse honorários, né? E daí, evidentemente, como hoje no Brasil, desde que você nasce, você já pode ter lá seu CPF, então a Receita Federal consegue ter, né, o controle fiscal daquilo que aquele menor está girando, porque aqui, Deus me livre, mais um exemplo do Marcos, ele poderia ser herdeiro de uma fortuna aqui. E daí não é porque ele é herdeiro de uma fortuna que nós vamos pôr uma pedra em cima dos negócios que ele está herdando e falar, agora você só com 16 anos ou 18 que você vai tocar. Não, os negócios vão ficar em nome dele. Ele só não vai poder exercer atos personalíssimos porque ele é menor de idade. Não é a tutela, né? Nesse caso é o do Sandy Júnior ou dele? Dele vai ter que ser nomeado um curador, né? Um tutelado, né? Por quê? Porque a pessoa ela não tem capacidade jurídica para a vida civil, no caso aqui empresarial. Aos 16 anos é possível fazer ou a emancipação, ou dentro de tudo aquilo que a gente conversou, ele se torna apto para a vida civil, não para a vida criminal, que eu até dei o exemplo lá, que tem uma pequena lacuninha, dos 16 aos 18, que se você cometer um crime dentro de um processo de falência, eu não posso te imputar como no direito penal, porque você é inimputável. Oi. Duas coisas. Primeiro, até 2016, para você exercer a atividade do advogado, você não precisava ser CNPJ. Você podia ser simplesmente aquilo que a gente chama de profissional liberal, autônomo, né? E assim, sem problema nenhum, ou empregado, mas a gente está falando pensando aqui no sozinho. A partir de 2016, acho que a lei 13.000 e não sei o que lá de 16, foi uma grande discussão jurídica, possibilitou a inserção da EIRELI. Quando eu digo EIRELI, é formato, né? Isso aqui é uma atividade empresarial. A advocacia é uma atividade não empresarial. Foi possível a gente pegar o formato. O que é formato? Sem salários mínimos, responsabilidade limitada, que na maioria dos atos, para constituir um escritório de advocacia. Hoje, meu escritório é uma sociedade, mas eu estou querendo lá mudar, porque o meu sócio assumiu um cargo público, então eu estou querendo mudar a minha sociedade para uma EIRELI, porque daí eu respondo sozinho, sou dono sozinho. Problema, sem salários mínimos. Só para responder hoje, mas depois na aula da EIRELI você vai ver, isso aqui é um critério contábil. Quando eu digo um critério contábil, eu vou dar um exemplo lá quando eu for explicar essa aula, existe a possibilidade de você declarar isso aqui como patrimônio para poder abrir a sua EIRELI, mas você pode ter emprestado isso de alguém, desde que a pessoa tenha lastro. Então, ano passado, por exemplo, precisei fazer um ajuste em um imóvel que eu estava vendendo, precisei mexer na escritura, e me dava uma diferença lá de quase 300 mil que eu precisava declarar a maior. Eu precisava colocar isso de algum lugar, eu não podia colocar isso do meu caixa, porque eu já tinha apresentado imposto de renda e eu já tinha arrumado tudo que estava no meu caixa. Meu pai já é aposentado, eu fui lá e fiz uma retificação no imposto dele e no meu. No dele eu disse que ele tinha 300, e no meu eu disse que eu emprestei 300 dele. Então,
Contabilmente eu fechei, eu estou devendo 300 mil. Ah, mas isso é possível? Isso é possível. Esse ano, o que eu vou fazer? Como agora já girou 12 meses, já vendi aquele imóvel, comprei, fiz tudo que eu queria, agora eu vou lá e vou consertar esses 300 mil, vou dizer que eu paguei, que eu devolvi, e não vou dever mais. Então, contabilmente, você consegue fazer alguns ajustes. Eu prefiro primeiro falar tecnicamente, então é uma necessidade você ter aqui os 100 salários mínimos, sim, porque não é todo mundo que vai encontrar um pai, um tio, um parente que queira ou que tenha para fazer esse empréstimo contábil. Você não pode tirar isso do bolso aqui, ó, sem nada, porque a Receita Federal vai te multar, vai te tributar, mas é possível. Na aula de Eireli eu vou te dar alguns exemplos aqui. Mas deixa eu seguir aqui mais um pedacinho, porque falta eu falar sobre o MEI. E o MEI ainda cai na nossa prova. E o MEI vai. Deixa eu contar uma coisa para vocês, mas é facinho, o raciocínio aqui é junto. Eu falei até agora, o empresário individual, embora ele seja sozinho, mas ele não seja pequeno. Então, escutem aqui a minha historinha. Faz de conta, deixa eu fazer um risco aqui, ó. Faz de conta que a minha mãe é dona de casa. Faz de conta que a minha mãe, que ela faça pão caseiro, a história do pão, ela faça pão caseiro para vender lá no fundo de casa. Eu me lembro que eu perguntei para vocês me disseram que um pão custa em torno de R$10. Se ela vende 5 pães por dia, então 10 vezes 5, ela vende R$50 por dia, vezes 5 dias a semana, ela tem um faturamento de R$250 por semana, vezes 4 semanas no mês. A minha mãe, ela consegue tirar ali de dinheirinho ali de valor R$1.000. Ela tem que tirar as despesas. Digamos que aqui ela gaste, sei lá, vamos colocar que ela gaste R$400 de ovos, farinha, né? Ela faz um forno a lenha para economizar. Ela tem um lucro de R$600 por mês para viver vendendo pão caseiro. Não é fácil vender ali 5 pães todo dia, porque ela tem que bater de porta em porta, o sol está quente, tem dia que chove, então não é fácil. O seu José lá do supermercado da esquina, um dia minha mãe chama a Sônia, olha para ela e fala, ô dona Sônia, eu vou comprar a sua produção para vender aqui no meu mercado. Eu facilito para a senhora, eu pago de uma vez só, a senhora me entrega aqui, ó, 50 não, né? 5 pães por dia, vezes 5, você me entrega aqui 25 pães por semana, e eu pago a senhora de uma vez só. Minha mãe ficou muito feliz, pensando, poxa, agora eu não vou mais ter que bater de pau em portão, agora eu vou vender tudo num lugar só, vou descansar, vai ser mais fácil a vida aqui, para ganhar aqui o meu sustento. Porém, como nós estamos falando de um gênero alimentício, hoje os mercados todos são regulares, de redes e uma série de coisas, o seu José falou para minha mãe, só tem uma coisa, dona Sônia, eu preciso que a senhora me dê nota fiscal, porque eu não consigo dar entrada nesses pães que eu vou comprar da senhora aqui no meu estoque, e também tem a questão da vigilância sanitária, então, né, tem que ter selo, tem que ter a coisa toda bonitinha. Minha mãe, mas como é que eu vou fazer isso? O José falou para ela, a senhora vai lá e procura um contador, eu acho que dá para a senhora fazer isso. Mas nem com recibo? Não é possível. Não é possível, porque, veja, para você poder vender gêneros alimentícios, você tem que produzi-los de acordo lá com o Ministério não é da Saúde, Secretaria de Agricultura, tem algumas coisas que exigem alguns selos específicos e alguns registros específicos. Segue aqui comigo, ó. Aí minha mãe foi lá e falou com o contador. O que o contador falou para ela? Veja, não existe o MEI ainda. Estou pensando no empresário individual. O contador falou para ela, eu cobro um salário mínimo para abrir o seu empresário individual, então o salário mínimo é hoje R$1.100, e cobro, dona Sônia, R$300 a senhora por mês, para a senhora poder manter o seu empresário individual aberto. Quanto que ela ganhava por mês de lucro? 600. Existe a possibilidade dela gastar R$300 por mês com o contador? Gente, era absolutamente inviável. Ela não tinha viabilidade jurídica, financeira, técnica, tudo que você possa colocar aí de impossibilidade, não dava certo. E aí,
Se minha mãe estivesse andando pela rua, como eu achei aquela lâmpada mágica aí, e chutei ela, faz de conta que minha mãe tem achado a mesma lâmpada. E passou lá o braço, saiu o gênio e falou para ela: Dona Sônia, qual é o pedido, o que eu poderia fazer para ajudá-la? Minha mãe respondeu no ato: eu quero ser empresária individual, mas eu não posso pagar o contador. E aí, no ano de 2008, né, surgiu a Lei 128 de 2008, que, dentre outras coisas, criou o MEI, que quer dizer o quê? MEI quer dizer microempreendedor individual. Poxa vida, alguém que faz pão no fundo de casa, que está querendo vender, que está querendo trabalhar, que está querendo ser regular, gente, é alguém que é pequenininho. Minha mãe, que tem ali faturamento de R$1.000 por mês, estão vendo a diferença ali para a história do caminhão? Não tem comparação. Ela é pequena. Então, quando a gente fala micro, pense numa coisa pequena, mas pequena de verdade. Entendeu? Alguém que vende coisas de R$10, que vai dar R$50 no dia, 250 na semana, esse é micro, esse é pequeno. Então, esse aqui, a lei teve que trazer um tratamento diferenciado para ela. Então, ainda que seja brincadeira metade das coisas que eu estou falando, mas foi para isso que surgiu a Lei Complementar 128 de 2008. Criou a figura que vocês falam tanto que é o MEI, que é o microempreendedor individual. Não é muito certo o que eu vou falar agora, mas dá certo. Alguns doutrinadores pensam talvez nessa ideia. O microempreendedor individual é como se fosse uma subclasse do empresário individual. Ele tem lei separada e tudo bonitinho. Eu, particularmente, não vejo problema em a gente trabalhar com uma subclasse do empresário individual. Por quê? Porque algumas características elas vão ser mantidas. A gente vai dar o tratamento diferenciado, a gente vai resolver apenas aqueles problemas que não davam certo para o pequeno. Então, minha mãe, que vende pão lá, que faz pão no fundo de casa, que ganha R$600 por mês líquido, ela precisa de um tratamento diferenciado. Ela precisa. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, então, que o gênio concedeu lá para ela como pedido, ela pediu para não pagar o contador. Aí você deve imaginar, mas espera lá, como é que a legislação brasileira, como é que o legislador vai resolver uma situação como essa? Vai mandar um cheque bônus lá para minha mãe? Se fosse para mandar um cheque bônus, gente, nós estamos falando de Brasil, né? O pessoal ia criar cheque bônus até embaixo dos tapetes e não ia dar certo. Então, aqui, eles criaram o quê? Um procedimento de abertura que fosse um procedimento simples, simplificado, uma coisa que você conseguisse abrir sozinho, sem o contador. E logo alguém vai me interromper. Não, mas... Qual é a característica que a gente consegue colocar de forma realmente individual, que não temos um igual ao outro? É o CPF. Então, aqui no empresário individual, porque, veja, como é que você vai mandar a minha mãe fazer um nome empresarial? Minha mãe é uma pessoa simples. Como é que você vai falar para ela, olha, firma, dona Sônia, a senhora tem que fazer assim, assim, assado? Ela não vai saber. Nós estamos fugindo aqui da história do contador, porque nós não podemos ter esse custo. Então, o governo federal, o legislativo, criou a modalidade da inscrição via online. Então, quando você vai lá fazer o seu requerimento como microempreendedor individual, o nome empresarial normalmente já é o CPF, mais o nome da pessoa, mais palavrinha mágica de identificação, gente. Dentro do direito, ninguém adivinha nome de ninguém. Tem indicação. MEI. Por isso que aqueles alunos que são MEI sabem do que eu estou falando. O seu MEI vai ser 0, que é o seu CPF, mais o seu nome, mais a palavrinha MEI no final. Por quê? Não tem como a junta comercial, por exemplo, um contador, quando vai abrir lá um nome empresarial, a junta pede alguns dias para consultar, para saber se aquele nome empresarial existe, porque não podemos ter dois nomes iguais. Como é que a gente faria isso aqui com alguém que está fazendo o registro sozinho? Alguém simples, como minha mãe, que mal mexe na internet, vai dizer, mas então como ela faz? Nós temos aquelas entidades municipais, estaduais, federais que dão auxílio. Há muito tempo atrás, era ali no SESC, Senac, você fazia uma semana de curso e já saía com o seu CNPJ. Hoje me parece que nem precisa. Você vai lá na sala ali, acho que do empreendedor aqui de Maringá, não sei de onde, já faz, ou faz até na sua própria casa. Então, esse aqui é o primeiro critério, ó. Você consegue um CNPJ,
sem passar por um contador. Aí vem a segunda questão, o segundo pedido da minha mãe, o gênio. Mas eu não posso pagar R$300 por mês para o contador. Você me deu a abertura, beleza. Mas eu não posso pagar. Segunda característica do MEI, bem importante. A senhora não pode pagar, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos te dar uma isenção tributária. Por que isenção tributária? Eu ganho R$600 por mês, não posso pagar nada para o contador, gente. Não posso pagar 300. Poxa vida, então eu não vou poder vender os meus pães lá no supermercado e não vou pagar nada de imposto? Dona Sônia, é isso que vai acontecer. Se fosse exatamente dessa forma, minha mãe ia querer começar a ficar, como diz o outro, grande. Então nós viemos aqui e a gente coloca uma trava de faturamento. Por que uma trava de faturamento? MEI é para quem é micro, pitititico, ganha pouquinho, gente pequena. Então, nós viemos aqui legislativamente e colocamos uma trava que ainda está no valor de R$81 mil ano bruto de faturamento. Então, dona Sônia, a senhora que diz que fatura R$1.000 por mês, vezes 12, a senhora tem um faturamento bruto anual de 12 mil. R$81 mil é bastante dinheiro para a senhora, vai dar e sobrar para a senhora vender pão o ano inteiro e não vai ter problema, não vai pagar nada para ninguém. Pois não. ME é microempresa, é faturamento. Ele tem o contador. Se ele abriu o empresário individual, ele tem o contador, porque todas as notas emitidas você precisa prestar conta para a Receita Federal. Por quê? Não basta simplesmente abrir. O meu empresário individual ficou anos com a situação inativa. Quando eu digo inativa, não tem emissão de notas. Mas quando você vai emitir uma nota, você tem que fazer essa comunicação para os órgãos municipais, estaduais e federais. Por quê? Isso, porque senão vai gerar a questão da sonegação fiscal. Hã? Talvez ele seja MEI. Talvez ele seja MEI. ME? Então ele é empresário individual. Pode ser que ele esteja com o empresário individual suspenso, paralisado, entendeu? Existem várias possibilidades que está meio regular. Entendeu? Ele esteja meio regular, mas ele não consegue ficar com o estabelecimento aberto sem fazer essas comunicações, porque ele tem que emitir nota fiscal. Como é que faz? Não tem como, tem que ter o cupomzinho fiscal, senão logo alguém faz uma denúncia na nota fiscal Paraná. Para que serve? Não é para você ganhar prêmio, é para fiscalizar a questão da emissão de notas. Vejam bem, R$81 mil é a trava. Minha mãe ficou tão feliz que falou para o gênio, eu quero um terceiro pedido. E ele falou, então, dona Sônia, seu último pedido será concedido. Ela, eu quero ter empregados. Ela pediu empregados. Mas daí o gênio disse, olha, dona Sônia, já que a senhora vai... A senhora é micro, a senhora ganha R$600 por mês, né? Já que agora a senhora tem um faturamento de 12 mil ano para 81, eu concordo que a senhora pode crescer um pouquinho, mas só um pouquinho. Então, foi permitido legislativamente o MEI ter um empregado regular para ajudar aqui na atividade empresarial, sem nenhum custo que é de ordem trabalhista. Você vai fazer os recolhimentos lá normais, mas somente os recolhimentos necessários. Aqui, você pode ter, no máximo, um empregado. Aqui na questão do titular, no caso da minha mãe, o recolhimento previdenciário, gente, é reduzido. Eu não sei quanto está agora em 2021, mas se eu não me engano, ano passado era em torno de R$50 o recolhimento do titular do mês. Se eu não me engano, o normal da Previdência Social é 11% lá dos R$1.100, acho que dá 120 e poucos reais por mês. Então, veja, olha que benefício. Eu não vou estar com os dados atualizados aqui, mas eu tinha um texto que mostrava que o ano passado, que um dos maiores, tirando os empresários, um dos maiores devedores da Previdência Social era o MEI. Sabe por quê? Porque todo mundo corria lá, abria um MEI e achava que só por estar com o MEI aberto eu não preciso fazer mais nada. Pera lá, você precisa fazer sim. O MEI foi criado para quem vai exercer atividade empresarial.
Se você está exercendo atividade empresarial, você tem que fazer o recolhimento aqui, ó, da Previdência Social. Não tem como. Não tem como o governo ficar adivinhando e mandando mensagem para você por WhatsApp perguntando: você vai trabalhar esse mês ou você não vai trabalhar esse mês? Então, entende-se que você que tem que fazer a comunicação de suspensão. Se você não faz a comunicação de suspensão, é R$50, era 50, nem sei se é isso. Fica correndo e vai se tornando uma bola de neve. Você vai dizer: ah, mas não é justo. É justo, sim. Você foi lá e abriu, por que você não vai lá e ou suspende ou dá a baixa? Então, aqui que vem, que aqui eu vou fazer uma crítica a nós brasileiros. Não, eu não sou MEI, nunca fui. Não sei se vou ser um dia. O MEI tem sido usado como subterfúgio tributário. Por quê? Vamos pegar o meu exemplo aqui. Eu não ganho isso, tá? Mas faz de conta que eu ganhasse isso. Digamos que o meu salário líquido aqui na faculdade é R$5.000. Se eu ganho R$5.000 por mês, eu sou CLT, registro em carteira, tenho férias, 13º e FGTS. E o custo da faculdade, 10 mil. É o dobro, eu já fiz essa conta, entendeu? Entre férias, 13º e coisa, o custo para a faculdade é 10 mil. A faculdade poderia chegar para mim e dizer: Juliano, a gente está precisando, queremos mudar o formato, existe a possibilidade de você ser MEI, a gente quer que você se torne MEI. E o que eles fazem? Não estou falando da faculdade, estou dando um exemplo igual daí da minha mãe da história lá. Eles vêm e mandam eu abrir um MEI e eu emito nota fiscal de R$5.000 por mês. 5 mil, eu estou dentro do critério de isenção, porque se você dividir 81 por 12, acho que dá quanto? 6.750. 5 mil eu estou dentro. Eu não vou pagar nada de imposto para o governo não vai receber nada de imposto meu, e a faculdade vai gastar só R$5.000 por mês. Na verdade, quem que ganhou nessa história? Faculdade. Então, realmente, se ela quisesse fazer uma proposta de MEI para ser uma coisa justa, os empregadores deveriam vir aqui. Juliano, hoje você ganha 5, nossa proposta é te pagar 8. Por que 8? 8 ainda é 2 a menos, ainda vai ter uma bela economia aqui de 24 mil anos. Mas por que 3 a mais? 3 a mais porque eu não vou ter mais férias, não vou ter mais 13º, sou eu que vou ter que me virar no recolhimento previdenciário, e eu não tenho mais estabilidade. Eu sou prestador de serviço, eu posso ser demitido a qualquer momento, sem multa de FGTS, sem nada. Então, e eu conheço números, gente, eu morro de pena das pessoas, quando eu estou dizendo morro de pena, porque, infelizmente, a opção que é dada assim, ou você se torna MEI, para ganhar 5, ou nós vamos te mandar embora. E não precisem achar que pelo menos eu não entenda da situação difícil que o brasileiro vive. Ninguém tem condições de se dar o luxo de falar que pode me mandar embora que eu vou ficar de boa. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, infelizmente, é um formato brasileiro dos empresários, tá? Que, infelizmente, a classe trabalhadora, veja, eu não sou PT, eu não sou nada disso. Eu sou só professor de empresariado, ainda eu sou bem capitalista, entendeu? É utilizado para fazer um subterfúgio tributário e, na verdade, o dinheiro vai para a mão do empresário, não vai para a mão de quem precisa. É uma brecha na lei, né, professor? É uma brecha na lei, mas você está vendo como é que é a nossa cultura? Me incluo nisso, tá? Não estou me isentando falando que eu sou santo, não. Exatamente, é uma questão cultural. Nós vivemos sem opção. Quando eu digo sem opção, eu mostrei o empresário individual e disse: olha, quando ele foi criado, era para resolver um problema de regularização. O pessoal veio, inclusive virou empresário individual. Não deu certo. Não era bem isso. Foi necessário criar o MEI. O MEI, gente, sério mesmo. Se é uma atividade pequena, estou dando aqui, minha mãe não faz pão, coitada, ela não faz nada. É de casa, né, que não faz nada, é dólar, né, é dólar. Mas se ela fizesse, não é, olha, dá certinho aqui para a questão dela. Mas para muitas outras pessoas, isso aqui está se valendo como subterfúgio. Veja, eu sou professor universitário, eu sou advogado, não tem o porquê de eu ser um MEI e ter uma isenção tributária aqui. Você vai dizer, mas é a lei, se é permitido, está certo. Então eu vou mais longe, que é o que eu falo na minha casa todo dia. Nem porque é permitido é correto. Nem tudo, isso que eu discuti, eu dava aula dessa disciplina que eu ia falar agora, Direito Moral e Ética, para os cursos tecnólogos. A gente teve que cortar essa discussão, porque a gente gastava um mês discutindo nisso, os alunos não queriam sair disso. Direito Moral e Ética. Isso aqui é direito, é legal, mas não é moral. Nem tudo que é legal é moral.
A faculdade poderia fazer a minha rescisão trabalhista, encerra a minha carteira de trabalho. Juliano, você abre um MEI. Hoje eu só sou sócio lá da... Sócio não, só sou titular da minha Eireli, que é uma administradora de bens. Eu fechei o meu empresário individual, porque eu já vou aproveitar e lembrar mais uma coisa. Você não pode acumular esses dois. Você não pode ser empresário individual e MEI, porque é como se fosse bis in idem, entendeu? Se você for empresário individual, você não pode ser MEI. Eu não sou mais empresário individual, dei baixa, baixei o meu CNPJ. Hoje eu posso abrir um MEI. Se eu abrisse um MEI, no final de 30 dias de aula, eu poderia trazer uma nota fiscal aqui para o RH, prestação de serviço, no valor de R$5.000. Eles vão fazer o crédito na minha conta. Eu ganhei os mesmos 5. Só que quem ganhou na história, quem economizou, foi o empregador, que em vez de gastar 10, gastou 5. Não, na verdade é o seguinte, o que está dizendo é que você não tem direito a mais 13º. Isso. Isso. O empregador. Oi? O MEI é meu. Querem ver uma coisa? Quando eu dou aula na pós, até por isso que eu parei de dar aula na pós, as pessoas falam assim, você para de fazer as coisas porque... Eu vou dizer, algumas coisas eu paro de fazer porque eu faço a continha matemática e eu acho que não vale a pena. E eu já estou numa altura da vida que eu acho que eu posso escolher o que eu acho que vale a pena e aquilo que eu não acho que vale a pena. Uma aula de pós no sábado, você ganha milão. Nossa, mas é bastante para um sábado. Realmente, quando você olha para R$1.000 um sábado que eu fico deitado na minha casa, você pode achar que R$1.000 é bastante. Vamos olhar isso aqui tributariamente? Quando eu podia emitir nota fiscal do meu escritório disso aqui, acho que a alíquota do escritório acho que é 5%. Então, eu pagava R$50 de imposto, me sobrava R$950. Não vai ter IR porque eu estou recolhendo isso aqui pelo escritório, então o escritório que vai declarar isso aqui como uma prestação de serviço intelectual. Tá bom, mas teve uma época que eu não podia emitir pelo escritório, que eu tinha que ganhar pelo meu holerite. Quando eu recebi essa aula de pós dentro do meu holerite, a alíquota do imposto de renda é 27,5%. Então, de R$1.000, ela já caía para R$650 por mês. Não, e daí, veja bem, ele levantava a minha alíquota do resto do salário. Eu perdia no resto do salário. Então, quando eu fui fazer uma continha direito, isso aqui, me sobrava em torno de R$400 por mês. Você vai dizer, mas R$400 por mês é bastante. Depende. Não é brincadeira você vir aqui num sábado das 8 da manhã às 4 da tarde, você tem que estar preparado, conteúdo novo, disposto, uma série de coisas. Eu fiz bastante isso na minha vida, hoje eu já estou precisando optar pelo meu final de semana para eu descansar, para eu fazer outras coisas, que eu tenho outras coisas para fazer. Mas essa é uma continha matemática, uma continha tributária. Então, infelizmente, esse é o nosso país, que às vezes é melhor você não fazer, porque o seu fazer, na verdade, você vai estar perdendo. Na realidade, você está trabalhando para o governo, né? Porque ele ganha 600 e você ganha 400 de uma coisa que você fez. Exatamente. Vocês querem ver uma coisa? Eu não vou poder falar o valor que vai ficar, seria feio para mim. Mas esse semestre, eu estou com 16 horas aulas. Eu pedi redução em razão da... que eu já sabia que as aulas iam voltar presencial e eu não queria ter muito compromisso. Estou com 16 horas aulas. Eu sempre tive 30. É metade, praticamente. Hoje eu recebo quase que... Eu estava fazendo a conta, dá 75% do salário que eu tinha com as 30 horas aulas. Como assim, professor? Muda a alíquota do imposto de renda. Hoje, com 16 horas aulas, eu estou com a alíquota, não sei se é a do meio ou a menor aqui da tributação. Ou seja, o valor que diminuiu do meu salário é incontavelmente, eu fico feliz. Por quê? Porque agora tem bem pouca aula, né? E o valor não mudou tudo aquilo que deveria mudar, porque se eu reduzir a metade, se o salário viesse pela metade, que era mais ou menos o que eu estava imaginando, eu ia falar, mas tá bom, é isso aí, é a vida, eu que estou escolhendo. Mas não, eu recebo bem mais que a metade, porque mudou a alíquota do imposto de renda. Então, aprendi uma coisa na vida depois de muito bater cabeça. Quem não sabe fazer conta, anda para trás. Então, você precisa aprender a fazer a continha aqui do imposto de renda, precisa aprender a fazer a continha aí se você é um empresário da questão do seu lucro, da questão da reposição do seu estoque. Tem que saber fazer continha de tudo, meus amigos, porque senão você vai
Eu não digo que você vai trabalhar de graça, mas você pode estar levando prejuízo e nem estar entendendo o que está acontecendo. E daí fica aquela velha reclamação, é culpa do governo, é culpa disso, é culpa daquilo. A culpa é sua. A parte do governo a gente tem que cobrar, mas a nossa parte a gente tem que fazer também. Oi. Que a reforma trabalhista possibilitou isso, tá? Já não foi feito isso em todas as faculdades, porque o MEC exige um percentual mínimo de corpo docente qualificado e com horas ali, com dedicação exclusiva, entendeu? Uma série de coisas. Então, para ele me mandar embora, faria rescisão, mas nunca mais eu teria rescisão. E normalmente, que eu já vi isso, gente, embora eu não advogue na área de direito de trabalho, mas quando aparece lá no escritório, a gente tem uma parceria com outro escritório, normalmente a gente faz o atendimento e encaminha o cliente para o outro escritório, que a gente não faz. O que acontece? O empregador faz um acordo até na rescisão. Ó, eu te libero o FGTS, nossa, eu te libero o FGTS e você me devolve a multa dos 40%. Como se fosse o máximo. Gente, eu, assim, de verdade, eu entendo a situação do brasileiro, eu sei que, né, até antes da pandemia, realmente, o brasileiro falta aqui educação financeira, falta apoio governamental, falta uma série de coisas. A gente está ferrado, essa é a verdade, desculpe o palavreado, entendeu? Mas todo mundo que eu conheço quer fazer isso, quer fazer o acordo, quer receber o FGTS, olha, é difícil. Então, é difícil você ter um raciocínio jurídico, um raciocínio contábil, quando você está olhando ao seu lado e vendo um monte de necessidades. Se você for falar isso para quem está passando necessidade, ele não quer saber de MEI, de empresário individual, ele quer saber de quanto eu estou ganhando por mês. Eu preciso disso, eu não quero saber o que é. E sem dizer que a maioria da população não sabe nem o que é MEI, o que é empresário individual. Como eu digo, senta lá os empresários na minha mesa e dizem que são ME. Como eu já sei o que eles estão falando que está errado, eu falo, então me dá uma cópia aqui do negócio, entendeu? É por aí. Não é um acordo, isso aqui é uma mudança de formato de contrato de trabalho. Hoje eu sou CLT, aqui na faculdade ainda eu vi esses dias, eu sou funcionário desde 13/3/2013, entendeu? Poderia me mandar embora a qualquer momento, sem justa causa, por exemplo. Pagar 40% do meu FGTS, indenizar férias, 13º proporcional e me pagar saldo de salário. E me indenizar o aviso prévio se eu não for para não pisar aqui no outro dia. Estou fora. Como que eu posso voltar? Posso voltar como CLT de novo ou como MEI, prestador de serviço. Não há problema nenhum. Juliano, você vai dar aula aqui, a gente vai te pagar X reais para receber nota fiscal. A aula da pós, ou é nota fiscal, ou como eu já sou funcionário daqui, só recebe pelo Olerite. Quando eu dou aula no Sesumário é da mesma forma, nota fiscal. E daí, a hora que você vai para essa continha, você põe na balança lá. Você fala, nossa, mas milão num sábado é bastante. Se fosse R$1.000, como, por exemplo, a Faculdade de Maringá, se não me engano, ela paga no envelope R$1.000, que eu já dei aula na pós lá também. Aí compensa, você não vai tributar, você vai pôr 1.000 na carteira e vai embora. Agora, passando isso aqui pela tributação, já deixa de ser interessante no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Não estou incitando ninguém a nada, né? Cada um recolhe e paga aquilo que acha certo. Isso aqui é a matéria da nossa prova, gente. Então, por isso que eu... Pois não. Você acabou de dar uma solução aí para esse caso, é só dar o dinheiro em espécie na hora. Sim, mas se eu for dar o dinheiro em espécie como empresário, como é que eu justifico isso no caixa? Entendeu? Ixi, vai ficar complicado, hein? A empresa se torna prejudicada. Então, por exemplo, eu sou síndico lá do meu condomínio. Não existe a possibilidade de eu tirar nenhum dinheiro do caixa sem eu ter a contrapartida da prestação de contas. Aí você vai dizer, mas pode ser recibo. Eu aceito o recibo, mas eu sou questionado lá, às vezes, pelo Conselho Fiscal por estar pagando prestação de serviços com recibo. Ah, mas por que você paga, Juliano? Eu vou dizer por que eu pago. Porque normalmente os MEI, né, ou as empresas, eles fazem a pergunta, é com recibo ou sem recibo? Se for com recibo é mais caro. Então, como eu, particularmente, não faço nada de errado, e se quiser, no recibo, eu sempre peço para colocar o telefone, o e-mail e tudo mais, entre em contato com a pessoa e pergunta para ela. E assim, na minha gestão, já estou lá desde 2014, não existe dinheiro em espécie. Quando eu digo não existe dinheiro em espécie,
Todo o dinheiro que sai da conta do condomínio sai por meio de transferência ou de pagamento de boleto, que assim você documenta, né? Isso aí não some do dia para a noite, e aí é possível você seguir o rastro do dinheiro. Oi. Ela pode faturar no ano até 81 mil reais. Se você faturar 81 no primeiro mês, você vai ter que ficar 11 meses sem faturar mais nada. Ela não precisa fingir, mas a maioria dos empresários fazem isso. Tudo que é pagamento em dinheiro não passa pelo caixa, entra no bolso. Entendeu? Eu tenho uma amiga que tem loja vende esses negócios de, como é que chama? De tabacaria, de essas essências, esses negócios. Tudo que é pagamento em dinheiro não entra pelo caixa, né? Se você quiser pagar pelo Pix, ela até prefere, porque vai para a conta pessoal. Agora, tudo aquilo que é cartão de crédito ou cartão de débito é documentado, tem que recolher imposto para o governo. E, se eu não me engano, ele está 27,5% que ela estava me falando. Certo até aqui? Que devo fazer a chamada. Fica, claro que fica. Gente, deixa eu parar de gravar porque eu vou me comprometer. Mas quer ver uma coisa?